No verão de 1944, a França saiu de 4 anos de ocupação nazista. Com o desembarque dos aliados na Normandia, a autoridade militar alemã colapsou e o regime de Vichy se desintegrou rapidamente. Para muitos franceses, a libertação foi um alívio coletivo e renascimento nacional. Mas, por trás da celebração, havia uma raiva acumulada durante anos de ocupação. Já para quem colaborou com os alemães, a libertação traria toda a fúria dessa raiva. Neste vídeo, analisamos o destino dos colaboradores nazistas na França e os tipos de justiça aplicados. Pode ser útil definir o que são colaboradores no regime nazista. Muitos só tentaram sobreviver, sendo discretos e evitando os alemães. Alguns optaram por resistir à ocupação, atacando e repassando informações aos aliados. Alguns colaboraram com os nazistas por pragmatismo, tentando proteger a França de outra guerra mundial brutal ou por alinhamento ideológico. Após a derrota da França pelo exército alemão em junho de 1940, a Terceira República Francesa colapsou e o país foi dividido em duas zonas. A zona ocupada no norte e oeste, sob controle militar direto alemão, e a zona livre no sul. A França de Vichy, zona livre, era liderada pelo Marechal Philippe Pétain, herói respeitado da Primeira Guerra Mundial. Apesar da expectativa de alguma autonomia, o governo de Vichy cedeu repetidamente ao regime nazista durante sua breve existência. Pierre Laval foi o primeiro-ministro e líder de fato da França de Vichy. Ele desenvolveu uma política de colaboração estreita com a Alemanha nazista, fornecendo materiais para o esforço de guerra nazista, perseguindo membros da resistência francesa e deportando milhares de judeus para campos de extermínio. Outros colaboradores faziam parte das milícias criadas em 1943, Força Paramilitar da França, de Vichy, para combater a resistência, atuando em colaboração com a SS e a Gestapo. Seus membros, geralmente jovens e alinhados ao anticomunismo, antissemitismo e fascismo, praticavam tortura, trabalho forçado e perseguiam judeus. Em níveis mais baixos, a colaboração era frequentemente menos ideológica e mais pragmática. Funcionários públicos seguiram trabalhando para o novo regime. A polícia aplicava leis alemãs e empresas forneciam suprimentos aos ocupantes. Para cidadãos comuns, as fronteiras entre sobrevivência, conformidade e colaboração eram frequentemente indefinidas. Já quem denunciou vizinhos, divulgou propaganda nazista ou lucrou com um trabalho forçado, recebia responsabilidade maior. Outros atos também eram vistos como colaboração. Francesas que se envolviam com soldados alemães eram chamadas de colaboradoras horizontais. Quando os nazistas foram expulsos da França e o país foi libertado, muitos no país estavam ansiosos para realizar represálias. A invasão alemã resultou na morte de cerca de 30 mil membros da resistência francesa, 76 mil judeus enviados a campos de extermínio e quase 100 mil soldados franceses mortos. A resistência ressentia-se dos que foram passivos ou lucraram com a ocupação. A ocupação nazista na França causou escassez de alimentos, levando alguns a explorar o mercado negro para itens básicos. Civis comprometidos temiam retaliação. A purga dos colaboradores na França libertada iniciou de forma caótica antes de se tornar um processo legal mais organizado. Ela costuma ser dividida em duas categorias: purga selvagem, com atos de violência individuais, e purga legal, feita por tribunais especiais do governo provisório. Com o recuo das forças alemãs, a autoridade estatal colapsou, a polícia se desorganizou e os tribunais pararam de funcionar. Na guerra, quem queria se vingar agiu sem temer consequências. Em agosto de 1944, Paris foi declarada libertada, marcando o início da purga selvagem. Entre o verão e o outono de 1944, calcula-se que entre 8 e 10 mil pessoas foram mortas sem julgamento.
Essas mortes ocorreram por execuções sumárias, linchamentos, espancamentos e desaparecimentos. Muitos dos mortos estavam ligados a crimes graves, como tortura, assassinato e envio de crianças a campos de extermínio. Mas muitos foram alvo apenas de boatos, vinganças pessoais ou acusações sem fundamento. Os corpos, às vezes, eram deixados em exibição, pendurados pelos calcanhares nos pátios, com placas os rotulando como traidores. Esses atos tinham funções punitivas e simbólicas, reafirmando o controle local e condenando moralmente a colaboração. Os principais alvos da purga selvagem eram membros da milícia. Muitos fugiram para a Alemanha ou Itália. Outros destruíram seus uniformes e documentos na tentativa de voltar à vida civil. Mas esses esforços muitas vezes não tiveram sucesso. Membros da milícia, capturados frequentemente, eram executados logo após a prisão. Eles eram frequentemente levados a locais de execuções anteriores realizadas pelos nazistas ou pela própria milícia. Nesses locais, eles enfrentavam os pelotões de fuzilamento da resistência. Apesar do desprezo pela milícia, a falta de devido processo tornava erros inevitáveis. Alguns foram executados por engano de identidade ou denúncias falsas. Acusados de colaboração horizontal ou de dormir com o inimigo, eram alvos de justiceiros e sofreram humilhação pública. Essas mulheres tinham suas cabeças raspadas, eram despidas, meio nuas e forçadas a marchar pelas ruas. Algumas exibiam símbolos nazistas, slogans e frases explicando por que eram alvo de tanta brutalidade. Enquanto eram desfiladas pela cidade, os vizinhos zombavam, davam socos, chutes, jogavam pedras ou cuspiam nas mulheres. Estima-se que entre 10 e 30 mil mulheres tiveram suas cabeças raspadas entre agosto de 1944 e junho de 1945. Existem fotos de uma mulher de cabeça raspada segurando o filho de um soldado alemão enquanto é escoltada por uma multidão. As fotos de Robert Capa mostram o lado sombrio da libertação. Muitas mulheres punidas assim nunca foram formalmente acusadas de crimes. Algumas tiveram relações por sobrevivência, trocando intimidade por comida ou proteção. Outras se apaixonaram por soldados, formando uma conexão genuína. Algumas mulheres abusadas foram acusadas só por boatos, sem qualquer relacionamento envolvido. A denúncia foi uma característica central da vida sob ocupação e não desapareceu com a libertação. Pelo contrário, se intensificou. Acusações, muitas vezes, surgiam por conflitos pessoais, ciúmes ou questões econômicas. Comerciantes rivais acusavam concorrentes, vizinhos denunciavam vizinhos e disputas amorosas viravam traição política. Charles de Gaulle começou a restabelecer a ordem em setembro de 1944. Ele designou pessoas para supervisionar centros de detenção, campos de internamento e prisões onde colaboradores seriam mantidos e investigados. Ele criou tribunais para julgar colaboradores e oficiais do governo de Vichy. O chefe do governo de Vichy, Marechal Philippe Pétain, foi condenado à prisão perpétua por alta traição e exilado em uma ilha na costa da França. Ele morreu desonrado em julho de 1951. O julgamento de Pierre Laval, seu segundo em comando, foi em outubro de 1945. Ele logo foi considerado culpado de traição, conspiração e colaboração com o inimigo. Ele foi executado por um pelotão de fuzilamento em 15 de outubro de 1945 e enterrado sem identificação. Seu julgamento foi criticado pela pressa e falhas, mas poucos na França lamentaram seu destino. Tribunais especiais foram criados para iniciar a depuração legal, trocando a vingança pelo processo judicial. Entre 1944 e 1951, aproximadamente, 300 mil casos foram investigados e mais de 120 mil pessoas foram detidas. Foram emitidas quase 7 mil sentenças de morte, mas apenas cerca de 800 foram executadas. Outras penalidades eram prisão, trabalho forçado, confisco de bens ou punições que retiravam direitos civis,
licenças profissionais e empregos públicos. A execução do escritor Robert Bracelas foi polêmica. Condenado por jornalismo colaboracionista, ele escreveu muito defendendo a colaboração com os nazistas e virou porta-voz do Estado nazista. Ele também divulgou listas com nomes e endereços de agitadores de esquerda e judeus para que fossem capturados pelo Estado nazista. Alguns disseram que a execução só por palavras era exagerada, mas outros destacaram que essas palavras foram essenciais para legitimar perseguição e violência. Foi considerado culpado de traição, fornecer informações ao inimigo e denunciar judeus e resistentes. Ele foi fuzilado em 6 de fevereiro de 1945. Milhares de colaboradores condenados ficaram presos em campos superlotados sob condições rigorosas, com falta de comida e doenças frequentes. Ex-detentos relataram que os guardas eram jovens, inexperientes e agiam por raiva, não disciplina. Os campos foram fechados em 1946 em Tsemericiu. Parentes dos acusados sofriam também sendo ostracizados, ameaçados ou atacados. Às vezes, famílias inteiras eram punidas por ações, reais ou supostas, de um só membro. As purgas afetaram crianças. Filhos de supostos colaboradores eram isolados, intimidados ou expulsos das escolas. Algumas foram até agredidas fisicamente e carregaram o estigma das ações dos pais por décadas. Entre o final dos anos 1940 e início dos 1950, mudanças políticas e o desejo de unidade nacional resultaram em leis de anistia. As sentenças foram reduzidas, muitos ex-colaboradores foram discretamente reintegrados à sociedade. Isso é visto como a terceira purga, de reconciliação e tentativa de seguir em frente. Mas para muitos, a mancha da colaboração e de terem lutado por um inimigo responsável por alguns dos piores crimes imagináveis permaneceria por muitos anos. Nas décadas seguintes, a França criou uma narrativa nacional de resistência e unidade. Os aspectos mais sombrios da libertação, as purgas, as humilhações públicas, as ambiguidades morais foram às vezes minimizados ou ignorados. A punição dos colaboradores nazistas na França libertada revela a dificuldade de restaurar a ordem e fazer justiça após a ocupação. A libertação trouxe liberdade e vingança. Os anos de opressão e a oportunidade de praticar justiça vigilante e sumária revelaram o lado sombrio da libertação.